lugares mais difíceis de serem entendidos e que é muito importante para a Primeira Guerra é o leste europeu. O leste europeu é simplesmente um pesadelo para ser entendido. Minha grande recomendação para quem buscar um pouco mais de informação a respeito daquela região é se concentrar sobretudo na Sérvia. A Sérvia é o país mais poderoso entre países sem grandes poderes nessa região. Mas eu quero começar contando uma história aqui para vocês. No dia 11 de junho de 1903, 28 oficiais do exército sérvio invadem o palácio do rei Aleksandar Obranović. Já passam das 2 da manhã neste momento. Depois de muitas trocas de tiros, eles acabam conseguindo chegar até o dormitório do casal real. As portas estão trancadas, com madeiras viçosas impedindo que qualquer um entre ali. Eles colocam dinamites, explodem as portas com os gonzos, acabam matando o ajudante real do rei neste momento. Depois de vasculharem ali todo o ambiente, percebem que o rei não está ali. Enquanto isso, no restante de Belgrado, muitas outras pessoas acabam morrendo. Por exemplo, os 2 irmãos da rainha Draga acabam sendo esfaqueados. O ministro das Relações Exteriores também é morto. O ministro da Guerra, ele é encontrado em um baú de madeira e é morto com 25 tiros. A explosão tinha deixado o palácio completamente sem luz. Eles encontram velas e continuam vasculhando pelo rei. O rei e a rainha, nesse ínterim, conseguem subir para o aposento superior e eles estão escondidos num anexo, como se fosse um pequeno banheiro do lado de onde as costureiras cuidavam ali de suas roupas. O rei aproveita este momento para conseguir finalmente se vestir. Coloca algumas calças, coloca sua camiseta de seda vermelha, a rainha coloca um espatilho e os oficiais estão ainda procurando pelo rei e pela rainha. Depois de muito tentarem encontrar o casal real, eles acham o seu fiel escudeiro e perguntam para ele onde pode estar o rei. Depois de muito ser torturado, ele acaba percebendo que os oficiais não vão conseguir brincar de esconde-esconde por muito tempo, acabam achando eles próprios, o rei e a rainha, escondidos atrás de cortinas, e o rei pergunta: "Caro Petrovich, eu posso confiar em você?" E Petrovich diz: "Venha, meu rei, venha, eu estou aqui." Não é preciso dizer o que acontece neste momento. O rei e a rainha tomam basicamente 30 tiros assim que eles saem das cortinas. Petrovich, seu ajudante, percebe ali no último momento o que está acontecendo, tenta sacar um revólver e também é morto. O que se segue a partir daí é que basicamente seus corpos são dilacerados com machados, extirpados com baionetas, ou são cortados em pedaços muito pequenos. A rainha, ela é completamente desfigurada, completamente despida, jogam a rainha pela janela, provavelmente devem ter cortado os seus seios e seus mamilos antes para servirem como espécie de, vamos dizer assim, de artefatos, de tesouros ali dessa noite tão animada. O rei também é jogado. Conta-se que quando o rei foi jogado, sua mão ficou presa no parapeito, se fechou misteriosamente, ficou presa no parapeito. Eles cortaram suas mãos com sabres e o rei foi assim jogado para fora do seu palácio. As manchetes no dia seguinte, no final das contas, mostraram que o fim da dinastia Obranović tinha se dado. Quer dizer, basicamente, parecia ser um dia na Sérvia de mudança de regime, quase como se fossem as nossas eleições no final das contas. Por que isso acontece na Sérvia? A Sérvia é o país mais proeminente do leste europeu neste momento. Nós vamos comentar sobre o nacionalismo daqui um pouco mais para frente, mas o que é mais importante entendermos sobre a Sérvia neste momento é que ela se considera o grande chefe, vamos dizer assim, do
pan-eslavismo. Quer dizer, eslavos compreendem desde a Polônia, a Rússia, vários os pequenos países que compreendem o leste europeu, mas você consegue perceber que até hoje estes povos não se entendem, seja por questões religiosas, seja por questões étnicas, seja por questões históricas. Lembra da metáfora que nós fizemos na introdução desse curso? Quer dizer, dá a impressão que você tem um irmão que ele não tem a sua religião, mas você é fiel à família, mas você não é fiel ao que ele fez no passado, e assim por diante. Muitas dessas questões, até hoje, no leste europeu, continuam extremamente mal resolvidas. Os sérvios, neste momento, eles estão extremamente bravos com o rei Alexander, que era um rei extremamente impopular, completamente autoritário, como simplesmente todos os mandantes do leste europeu, inclusive após o leste europeu ser dominado por socialistas, né, futuramente no século XX. Mas o rei Alexander, ele além de autoritário, ele é impopular, e impopular sobretudo por uma razão muito específica. Ele faz concessões ao Império Austro-Húngaro. Isto é um crime para um sérvio que faz com que você mereça morrer com 30 tiros e tenha seu corpo completamente dilacerado. A questão do leste europeu, ela é muito proeminente, porque o Império Austro-Húngaro, neste momento, domina uma parte do leste europeu. Outra parte também já foi dominada pelo Império Otomano, quer dizer, gregos, bósnios, assim por diante, tiveram a sua independência do Império Austro-Húngaro muito recente. Os búlgaros, por exemplo, com a ajuda da Rússia, quer dizer, a Rússia cria um gigantesco estado para os búlgaros, completamente, supostamente autônomo, mas que não parece que incomoda, por exemplo, o seu vizinho Império Austro-Húngaro. Quer dizer, cada um ali está buscando uma espécie de divisão de poderes. Lembra que nós comentamos que o Império Austro-Húngaro, ele é uma monarquia dual, quer dizer, tanto austríaca quanto húngara. Quer dizer, por que os húngaros, no final das contas, acabaram aceitando essa concessão? Porque os magiares, como nós dissemos, eles são a maior minoria, quer dizer, apesar de serem extremamente autoritários, serem extremamente violentos, eles acabam aceitando muito mais as concessões, o modelo de vida desse Império Austro-Húngaro, que é muito mais ocidentalizado, muito mais focado em o que hoje em dia chamar-se-ia de direitos humanos, quer dizer, neste momento eles ainda são dominados por um pensamento da Igreja Católica, é um Estado confessional, é um Estado que está buscando ali piedade divina, assim por diante. Quer dizer, mesmo com toda essa mentalidade do Império Austro-Húngaro, quer dizer, ele era muito mais humano, muito mais agradável, tinha um parlamento muito mais claro, tinha instituições muito mais avançadas para este momento. Os sérvios não querem saber, eles enxergam os austro-húngaros como o seu invasor, quer dizer, eles são substituto do Império Otomano. Se o Império Otomano dominou boa parte ali dos eslavos no passado, agora, com o Império Otomano se esfacelando, agora com muitos desses povos ganhando finalmente seus países independentes, agora eles enxergam o Império Otomano como um grande inimigo. Temos de entender uma dinâmica aqui muito importante. Quando você pensa, por exemplo, que esses povos eles se consideram, sobretudo, eslavos, mesmo falando línguas diferentes, ainda que parecidas, eles enxergam, então, que alguns povos conseguiram seus países, como é o caso, por exemplo, da Bulgária, e, ao mesmo tempo, eles enxergam que eles estão sendo invadidos, sendo oprimidos por um império que tem muitas etnias internas. Só que quando você se livra de um império, a primeira coisa na qual você vai pensar, num mundo extremamente militarizado, em que o militarismo virou a grande ideologia do momento, em que o nacionalismo ele precisa de atos militares, como, por exemplo, esquartejar um rei, você vai precisar realmente de um outro império. Então, quer dizer, boa parte desses eslavos enxergavam a Rússia, mesmo essa Rússia autoritária que nós aprendemos em livros de história, mesmo essa Rússia completamente bruta. Estes sussos são irmãos.
estes russos também são eslavos. Estes russos têm uma espécie de direito sobre a população eslava. Então, eles são como a grande mãe para eles. Mesmo que eles não queiram permitir que o Império Russo anexe seus países, eles vão preferir um domínio muito mais brutal, muito mais violento, muito mais cruel, vindo do Império Russo, do que um domínio muito mais brando, muito mais agradável, muito mais moderno, vindo do Império Austro-Húngaro. Quando nós falamos sobre nacionalismo, então, quando nós pensamos nas questões que pulularam no século XX, seja Kosovo, seja Chechênia, todas aqueles pequenos países ali sempre em disputa, a Bósnia, que continua extremamente violenta, todas as disputas étnicas, disputas religiosas e disputas locais, nós precisamos lembrar, então, dessa questão. Boa parte destes povos se odeiam brutalmente. Eles querem acabar com seus vizinhos. Eles odeiam seus vizinhos meramente por questão de um local de nascimento. Simplesmente por conta disso. É realmente um barril de pólvora. Bismarck, que foi o chanceler alemão, tão preocupado em criar a paz europeia, bem ao contrário dessa visão extremamente militarista que temos dele, ele sempre quis criar uma espécie de equilíbrio na Europa, um equilíbrio perfeito. Como diz Ortega y Gasset, a Europa não é um continente, a Europa é um equilíbrio. Bismarck estava buscando exatamente este equilíbrio. Bismarck foi quem predisse, muito antes disso acontecer, a grande paz europeia provavelmente acabará por causa de alguma imbecilidade nos Balcãs. É exatamente o cenário que nós temos. Então, o leste europeu, ele, para ser entendido, nós precisamos entender, sobretudo, a Sérvia, que é o maior destes países que ainda tem a sua independência, é um estado completamente novo também, mas ela se considera uma espécie de patrono de todos os eslavos. O sonho dos sérvios é ainda juntar vários desses pequenos países, Montenegro, todos aqueles pequenos paizinhos ali. Mas, por exemplo, eles detestam os croatas que são católicos, eles negam, inclusive, a existência de croatas. Falam, mas não existem croatas, só existem eslavos. E se você não está comigo, você é um inimigo que precisa ser fuzilado. A Sérvia, ela tem como grande objetivo, neste momento, a união dos eslavos do sul. Eles querem criar um grande país, que seja a união dos eslavos do sul, das Yugoslav. É exatamente o país que vai surgir com o fim da Primeira Guerra.